campinho aí para dar uma provável escalação do Flamengo, esse provável Flamengo que vem jogando com mais constância, o Flamengo que deve ir a campo com o Rocha. Se olhar para o primeiro jogo, o mesmo desempenho, não tem a menor chance de recuperar. O Fluminense precisa realmente ser outro time. Eu acho uma missão quase impossível a do Fluminense. É reverter um jogo contra o Flamengo que é muito sólido. Se o Flamengo continuar crescendo como está na ideia de jogo e na execução, é tudo ou nada para quase qualquer equipe. Jogar hoje contra o Flamengo é difícil por causa disso. Eles têm muitas variações, né? Não centraliza o jogo num jogador só. Fala, torcedor do Flamengo, hoje é dia de Fla-Flu, jogo da volta pela semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu a primeira partida por 2-0, tem uma ótima vantagem e hoje vai em busca dessa vaga da final do Campeonato Carioca. Bora ver o que a mídia esportiva está falando desse jogo, a provável escalação do Flamengo para essa partida de logo mais, o que o Tite está preparando, né, para essa partida de volta contra o Fluminense. Vamos ver aqui a mídia esportiva projetando esse Fla-Flu. Será que o Flamengo é o favoritaço para esse jogo de hoje? Lembrando que no primeiro jogo o Flamengo atropelou o Fluminense 2-0 fora o baile e hoje tem uma ótima vantagem para esse jogo da volta do Maracanã. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, link do canal oficial na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do Mengão que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Nesse Sport Center, pois é, Fla-Flu, o jogo que não teve essa confusão de sede, vai ser no Maracanã mesmo, sem sombra de dúvidas, 21 horas. Então o Flamengo tem essa vantagem, né? Abriu 2-0, já tinha vantagem pela melhor campanha, campeão da Taça Guanabara. E aí podia ter 2 empates ou 2 resultados iguais. Então abriu 2-0, pode perder até por 2 gols de diferença, que avança a sua 6ª final consecutiva de campeonato carioca. E o Tite deve ter força total para esse Fla-Flu. Jogadores que ainda estavam com alguma pequena lesão, como é o caso do Gabigol, o caso também do Wesley, se recuperaram, foram para campo durante essa semana. Tinha alguma dúvida também, Ayrton Lucas e Pulgar voltaram para campo, eles tinham algumas dores musculares, saíram durante o Fla-Flu, mas foram a campo durante essa semana. Se não tiver nenhuma surpresa nesse treino que está começando agora à tarde, aí o Flamengo vai sim com força máxima para esse Fla-Flu. Então, Tite com um time muito bem encorpado, muito bem seguro, é um início de temporada muito diferente. Ano passado abriu 2-0 na final, levou aquela virada, mas é um time muito diferente, muito mais consistente, especialmente defensivamente, né? Sofreu apenas 1 gol e com a equipe sub-20, sub-23, com o Nova Iguaçu durante essa campanha do Campeonato Carioca. Então o Flamengo deve ir com aquele time, a gente já pode considerar, Glaucia, o time de sempre, talvez aquele time que já está mais na boca da rapaziada, o Gerson que fica fora por conta daquele problema renal, deve voltar um pouco mais para frente, essa questão mesmo, e ainda não estreou, por exemplo, o Léo Ortiz. Então a gente tem um campinho aí para dar uma provável escalação do Flamengo, esse provável Flamengo que vem jogando com mais constância, o Flamengo que deve ir a campo com o Rossi, o Varela, o convocado Fabrício Bruno, aí você tem Léo Pereira, outro convocado também, Ayrton Lucas, e aí convocados também para seleções chilena, Uruguai, enfim, Eric Pulgar, o De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e mais à frente o Pedro, que vive uma fase realmente fantástica nesse início de temporada. Pode contar 9 gols em 9 jogos oficiais ou 11 gols em 11 jogos, né, na temporada toda, se for contar aqueles amistosos ali no início do ano. Tem jogo, tem gol do Pedro, tá realmente de fato aí marcando adoidado o camisa 9 rubro-negro, e o Gabigol, dessa vez, banco de reservas, ele assistiu o primeiro jogo da cabine, estava com a lesãozinha muscular ali, mas já se recuperou, então vai ser relacionado para esse jogo, esse Fla-Flu. A última parcial que eu apurei, Glaucia, para esse jogo, 45 mil ingressos vendidos para esse segundo Fla-Flu
da semifinal do Campeonato Carioca. Posso te perguntar sobre o Flamengo? Pode. Porque a gente tá falando sobre o Diniz, característica Mas do tem uma Diniz. coisa boa. E o Diniz Tite, já sabe o Flamengo só um como minuto. vai jogar. O Tite tem sei se é exatamente isso. O Tite tem um formato, tem ele tem essa característica dele. Eu acho que o Tite está preparando o time para os primeiros 15 minutos de jogo do Fluminense. Só para evitar primeiros pressão. 15, 20 Mas o que eu minutos quero de jogo. perguntar é o seguinte para vocês, assim, mesmo que não seja contra o Fluminense, a gente tem a Tite-bilidade Vai e fazer tal, o quê? o Tite jogando com o sistema Inverter, vai dele, inverter sempre pressão, foi pragmático, ficar lá foi atrás, muito bem né? sucedido e Tá agora muito. ele tá colocando um sistema Que é o que o Fluminense vai muito fazer. sólido defensivo, mas ainda com muita força ofensiva até pelos jogadores. Sim. Vocês conseguem imaginar esse Flamengo, seja contra o Fluminense ou seja em outra situação, em que ele tem alguma vantagem, vamos supor, nesse caso, tome um primeiro gol, e aí um Flamengo retrancado, assim, um Tite tão conservador, porque eu não consigo imaginar a torcida achando isso. Até agora tá tudo Do ótimo. Flamengo? Esse Flamengo acuado, você vê ele tirando o Pedro e botando os 4 volantes. Eu acho o seguinte, o ano passado deu ao treinador que chegou ao Flamengo, fosse o Tite ou outro, uma liberdade maior de escolha de ideias de jogo. O Tite não é um técnico retranqueiro e Não, também não vendeu-se essa ideia. Quer dizer, pragmático. Já de antes. Mas quem viu o Corinthians de 2015, estamos falando de quase 10 anos, né, sabe que o Tite não é retranqueiro. Ele gosta de times realmente equilibrados e ele é bem sincero nisso. Sim. O torcedor do Flamengo está vendo que a ideia do Flamengo não é montar uma retranca. Se em algum momento Precisar disso, eu não vejo nenhum problema. Só que isso vai ser uma coisa de circunstância específica no momento que a coisa não andar, vamos lá segurar o resultado se for acontecer. Porque tem uma coisa que é muito clara, se o Flamengo continuar crescendo como está na ideia de jogo e na execução da mesma, se conseguir usar todo o elenco, se mantiver o padrão que teve contra o Fluminense, por exemplo, pressionar a saída de bola do Fluminense é tudo ou nada para quase qualquer equipe, porque se o Fluminense fizer a transição ali, é rápido, sai na cara do gol. O Flamengo fez isso com uma tranquilidade, com uma leveza, que eu não me lembro de outra equipe conseguir fazer tão bem contra o Fluminense. É um jeito muito agressivo do Flamengo jogar contra o Fluminense e leve, porque não tem loucura. Porque essa é a grande diferença. Com o Jorge Jesus, que era espetacular, era muita loucura. Era frenético. Né? É uma loucura. Né? O Diniz, quando funciona, também é loucura, o caos. Né? É organizado, é o caos, é loucura. Tanto também gosto quando funciona. Com o Tite, não é desse jeito. Não espere isso, né? Não espere isso do Tite, mas você pode esperar um time intenso, agressivo, que ataca o adversário. E se conseguir fazer isso do jeito que o Tite está jogando, vai ser muito difícil o Flamengo perder jogos no ano. O Flamengo vai perder pouquíssimos jogos se mantiver esse nível. Né? Se não perder jogadores. Né? Tem a Copa América, ali vai fazer o estrago de 9 jogos do Campeonato Brasileiro. A temporada está começando ainda de fato, porque esse jogo contra o Fluminense foi o primeiro jogo teste de fato para essa equipe do Flamengo. E a equipe do nota de 0 a 10, o teste tirou nota 10. Foi um jogo irretocável do Flamengo, eu não consigo fazer reparos. Consigo melhorar um pouquinho a finalização. Mas tudo bem, isso aí não é por falta de qualidade, nem de tranquilidade. Então, fez 2 gols de cabeça, né? É uma outra preocupação pro Fluminense, né? Agora, ele vai esmagar a saída de bola do Fluminense de cara. E se não estiver funcionando, vai baixar o bloco médio bem compactado. Cara, é muito difícil o Fluminense fazer 3 gols, não sei como isso pode acontecer. Mas como é futebol, a gente não duvida. O De La Cruz acho que é o ponto que fez o Flamengo, é o turning point. É o equilíbrio. Mais do equilíbrio. Porque, Turning assim, point? Turning point, assim, quando eu... Será que é algum problema eu falei que já usaram o termo em português na vida? Não é? Não, mas é que a gente tá... O Tite fala muitas coisas assim, Seleção. oportunizar, né? Quando começou a oportunizar o De La Cruz sem o Gerson acabou saindo e tal, resolveu, digamos assim, o problemão que tinha o Tite ali de, opção não. E com esse meio campo, a coisa flui de uma forma absurda. Porque o De La Cruz é um cara dinâmico, volta, ataca, mais centralizado, mais pelo meio, ele tem feito a diferença. Então, assim, por exemplo, quando você vai jogar contra um time, normalmente você fala assim, vou marcar o tal do camisa 10, o armador, o cara cerebral, para fazer aquele time parar de jogar. Se tem alguém que você tem que tentar anular de alguma forma, é o De La Cruz. Quem vai enfrentar o Flamengo hoje, porque esse cara... Mas esse é o grande problema, Bubu, hoje do Flamengo, sabe por quê? Você anula o De La Cruz, aí tem o Pulgar que faz essa bola chegar
com qualidade. Aí você olha para o lado, você tem o Cebolinha que está voando o tempo todo. Aí você vê o jogo Luiz agudo do Araújo Luiz que Araújo do outro lado. talvez não tenha a mesma intensidade, a mesma qualidade, refino técnico que tem o Cebolinha, mas é a velocidade Passa o Ayrton Lucas. impressionante. E os zagueiros constroem. E aí você olha lá para frente, você tem o Pedro, que você fala, não, deixa ali, não pode deixar. Se você ganhar hoje o tem meio, muitas mas opções, todo mundo fala esse que é o assim grande que problema. quase todo jogo de futebol passa muito pelo meio campo, né? Quem tem o domínio, o controle do meio campo, normalmente tem, não é que vai ganhar o jogo, né? Mas você consegue ali ter alguma vantagem. Um controle, tal, né? Um controle. Então acho que é isso. A gente discutiu nessa semana um dia qual que era o setor mais forte do Flamengo. Se era a defesa, que tomou um gol só, se era o meio campo ou se era o ataque. É que todo mundo votou de forma unânime, votou aqui, melhor meio campo do Brasil, da América É do um Sul. bloco, né? Mas esse tridente O meio campo faz o equilíbrio gringo do bloco, né? do Pulgar, o Arrascaeta e o De La Cruz, isso aí funcionou com aquela química perfeita, né? Quando tá o cara fazendo uma experiência no laboratório e de repente você coloca lá 3 produtos químicos e você consegue achar... Vira puro. Vira um Cientista ouro bubu. puro. Você fala, cara, achei aqui, né? Eureka, tal. É isso, né? Então, o Fluminense, eu acho que ele precisa, de alguma forma, tentar competir e ganhar, levar alguma vantagem nesse meio campo. Eu não tenho pelo menos dúvida, anular essa força do Flamengo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Marcelo vai jogar com o meia. Sério? Eu acho. O Marcelo não vai ficar aberto, porque se ele ficar aberto, ele dá a possibilidade do 1 contra 1 com o Luiz Araújo. Na velocidade Ele e não na tá bem. velocidade, na correria. Ele vai lá Birner por falou dentro. de retocável. Não é que, desculpa que eu me impressionei. Não é que ele tá mal, mas o jogador que está sendo mais questionado desse time titular que a gente viu do Flamengo é o Luiz Araújo. Mas tem 2 motivos. Tecnicamente, Sim, ele é abaixo. bom jogador, mas ele é abaixo do nível dos outros. Segundo, o Bruno Henrique é o jogador que pode entrar no lugar dele. É isso. Apesar de não recompor Ele como pode inverter, né? Ele vai colocar, talvez ele coloque o Bruno lá pelo lado esquerdo e traz o Cebolinha pelo lado direito. Mas aí o Cebolinha, não sei se ele tem a velocidade em diagonal por dentro com a perna direita. Ele é bom Tem jogador, isso? Luiz Araújo. Mas é a função tática que ele vai cobrir, que ele está fazendo. Por isso que eu acho que o Marcelo vai jogar lá por dentro. Vai lá como um centroavante, lá meiuca, jogando. 4x1 da porque aí final ele vai do ano tentar, passado, ele foi isso. porque ele vai tentar criar superioridade no meio campo. E uma coisa legal do jogo, que vai ser muito divertida, é porque o Fluminense vai tentar esmagar também a saída de bola do Flamengo. Não, mas o Fluminense, eu estava conversando com o E Praz o Flamengo aqui. vai escapar algumas A vezes, ou seja, o intenção- jogo vai ficar em algum Sim. momento mais aberto do que o mata-mata costuma ser. Eu assim. falei pro Praz aqui, a gente estava conversando, qual é a tática, até a estratégia. Muito tal. difícil um 0 a 0 nesse jogo. O Fluminense vai ter que, logo no começo de jogo, nos primeiros 15, 20 minutos, dar uma abafa. É isso. Ele vai abafar o time do Flamengo para tentar roubar essa bola próximo do gol E o Tite fazer sabe o muito gol. bem disso. É lógico. Não só o Tite, mas como todo o time do Flamengo. Agora, uma coisa é assim, Birner. Uma coisa, o Praz, por favor, se estiver errado, Praz, eu sei que é mais velho. É mais velho, não é, Praz? Não. Não? Mais velho que quem? Eu sou mais jovem, então eu não vi. Não, eu o seguinte, não vi nada. é o seguinte, uma coisa é o Bota que o mais treinador prepara. Outra coisa é o que o jogador sente quando começa o jogo. Claro. Não, tá tudo preparado, tudo certo, entra no jogo, 5 segundinhos que você perde o teu jogador, 1-0. É o que Aí- a gente brincava, às vezes a gente ia fazer uma jogada de ensaiada, É. jogada de ensaiada de bola parada. Vem aqui, vai lá, cruza lá, não sei o quê. Daí eu olhava assim, tem o telefone de alguém dos caras, por quê? Não, pra combinar com eles. Porque, pô, o que se faz, o que se combina, ok, tu tem que ter um plano de jogo. Mas tu tem que ter, aí entra lideranças, e aí entra também, o Diniz tem um grupo na mão, trabalha muito tempo com esse mesmo elenco, os caras entendem o que ele pede. Acostumados a decisões. Então, assim, isso ajuda a tu conseguir, dentro do próprio jogo, refazer a estratégia ali, né? E por isso a gente sempre fala, por exemplo, a gente usa muito o exemplo do Palmeiras, que é o clube que está com o treinador há mais tempo, né? Então, isso traz uma série de benefícios, cara. E o Diniz, os caras que estão com ele, eles entendem isso e compram a ideia. Isso é uma coisa que a gente não pode escrever isso. Pô, todo mundo que trabalha com o Diniz hoje no Fluminense, tu vê, os caras compram a ideia. Mas, assim, eu vejo, além... Eu estava na tela ali, né? O Fluminense fez 2 jogos que ele fez 3 gols ou mais, né? Mas daí a gente volta naquilo. E os jogos que ele não tomou gol, né? Então, assim, cara, é uma coisa muito difícil. Tem uma coisa, assim, E é difícil dizer assim, uma estratégia que seja agressiva o bastante para tentar achar o placar, mas também equilibrada para não se expor atrás. O Fluminense teve 2 decisões que ele acabou vencendo, na Recopa contra a LDU e contra o Boca, que ele teve jogador expulso, em algum momento ele ficou numa situação difícil e o time soube reagir, se comportar, com 1 a menos. Ele foi melhor que a LDU. Mas ele precisou se defender ou precisou jogar?
Não, ele tinha que fazer, tinha que fazer um resultado, né? Jogou. Então, assim... contra o Flamengo depois de jogadores é um time capaz de, em situações adversas, contra o Internacional na semifinal da Libertadores, o time do Cudê, pra mim, foi melhor em boa parte daquele confronto, daqueles 180, quase 200 Vou minutos. fazer a brincadeira aqui, por favor, não me leve a mal, mas tem que dar um bichinho pro Valência, né, que perdeu os gols. Então, mas assim, virou moda no Brasil a história do saber sofrer. Esse time do Fluminense soube sofrer em muitos momentos, sai de situações difíceis e no final ali... Pode ser meio que no caos, mas Bubu, assim, meio que aleatório. Eu às vezes concordo com esse saber sofrer. Quando a tua estratégia é defender, tu defende bem. Agora, dizer que saber sofrer, quando tu tem bola na trave, goleiro fazendo milagre, o cara perdendo 3 gols, isso não é saber sofrer. Isso não é sofrer. Isso é muito mais... é sofrer sem saber. É muito mais ineficácia do time adversário, porque o saber sofrer é tu marcar e não dar chance do adversário conseguir controlar o jogo. No final das contas, o futebol é uma luta por espaços. Quem cria mais chances claras de gol e quem cede menos chances de gols é quem jogou melhor. Turma, eu vou só contar a história. O Zé estava falando do meio-campo do Flamengo. Essa coisa, meio-campo não, do time, mas você marca aqui, passa ali o De La Cruz. Você marca o De La Cruz, vem o goleiro, que obviamente tem essa coisa, conforme a bola vai se desenvolvendo no ataque, você tem que estar acompanhando, né, para posicionamento. Como que é ver esse movimento? No caso, você está jogando contra o Flamengo, a camisa vermelhinha e preta, então o seu olhar está aqui, mas tem olhar de esgueira, né? Olhar pelo canto do olho, esses elementos, porque você não pode ficar cantando tudo. Num time com esse repertório do Flamengo, como é pro goleiro, que não é só a pressão, bola, o chute em si, toda essa movimentação, que tipo de visão o goleiro tem? Assim, jogar hoje contra o Flamengo é difícil por causa disso, eles têm muitas variações, né? Não centraliza o jogo num jogador só. Por exemplo, às vezes tu tem um número 10 e aí centraliza nele, e se tu conseguir anular esse cara, tudo bem que o time vai conseguir sair, arranjar outras maneiras de sair, mas perde muito a qualidade. No Flamengo hoje, com as peças que ele tem e a maneira que o Tite colocou, se tu fecha o lado esquerdo, tem direito. Se tu fecha o direito, tem esquerdo. Se tu fecha o Arrascaeta sai para lateral, o De La Cruz, abre o meio para o De La Cruz entrar. O Pulgar sabe jogar, o zagueiro sabe construir. Então, assim, é difícil para o goleiro. O goleiro, nessa situação, ele durante a semana, ele já começa a se preparar, né? Porque muitas vezes, onde tu é machucado, onde tu é surpreendido, não é no centro do jogo, né? São nas periferias do jogo, onde justamente tu perde um pouco, tu olha as movimentações mais periféricas do centro do jogo e tu acaba deixando escapar um Arrascaeta que caiu pro lado, um Cebolinha. Então, assim, o goleiro nessa parte, ele tá muito mais do que no centro do jogo, cantar o jogo, nos lances periféricos. Mas uma pergunta... Fica mais concentrado na periferia do jogo. Mas ainda nisso, foram citados aqui os embates entre Marcelo e Luiz Araújo, por exemplo. Essa coisa que o Zé falou. Um goleiro antecipa isso do tipo... Eu sei que na hora H, a bola da onde vai vir, o goleiro vai estar pronto. Mas assim, isso fica pro Fábio agora? Pô, ali vai ser um problema? Não, ou não? O goleiro, ele é responsável e ele é capaz de ajustar essas coberturas. Por quê? Primeiro tu tá olhando o jogo todo de trás, né? Tu tá vendo todo o posicionamento. Tu não tá participando do jogo, os caras estão ali marcando, mesmo sem a bola, o Felipe Melo vai estar encostado no cara, o Pedro movimentou, ele vai junto, tu tá ali respirando, tu tá com um batimento cardíaco mais baixo, tem uma condição de maior discernimento, então tu tem que atentar a isso, ainda mais o Fluminense, que o Fluminense, naturalmente, ele joga, quando ataca, ele joga com os laterais de meia, né? Os laterais vão por dentro. E assim, é humanamente impossível. Se tu tá atacando por dentro, quando tu perder a bola, tu tá posicionado na lateral para voltar. Então tem que ter compensação. E assim, é um mecanismo bem complexo, porque daí o André sai, o Martinelli sai, aí tu tem que entrar no lugar do Martinelli, tu tem que voltar por outro lugar. Então assim, o goleiro é muito responsável, e o Fábio no caso, por tentar achar esse sincronismo, não perfeito, mas ajustar esse sincronismo para esse caos que o Fluminense faz, né? Detalhes pra gente também deste Fluminense. Então vamos com este Flu, que tem uma missão complicada, não só porque a gente viu desse primeiro jogo entre os dois, pelo próprio histórico do adversário do Flamengo na temporada, e aí também o Diniz tentando encaixar suas peças. Acho que a gente pode começar falando dessa história do André, começando na zaga. O Diniz já usou ele assim ao longo de algumas partidas, em poucas ele começa como zagueiro, mas a gente sabe que também tem feito essa posição. Na verdade, o que o Diniz faz é a extensão do último jogo. É o provável aí, ó. É porque a gente está olhando na tela,
Porque assim, ele coloca o André normalmente como zagueiro em jogos que ele precisa do resultado. E é isso. Então o que ele vai fazer só vai inverter a lógica. O André, a gente estava até tentando lembrar aqui, o Eugênio lembrou de um jogo que ele começou como zagueiro contra o Bragantino, né, no ano passado. Eu não me recordava de outro, mas é algo que acontece em quase todas as partidas. Não era o time principal do Fluminense, que ele estava poupando já naquela reta final de ano ali. Então é muito em busca do resultado, mas assim, o que a gente já pode ver nesse time, que é o que a gente falou depois da Recopa. Até a Recopa era muito normal que ele desse sequência para o time que levou o Fluminense à Recopa. A partir do momento que o Fluminense vai, ganha o jogo contra a LDU, é campeão, eu falei, agora começa a briga de quem chegou. E aí a gente olha para esse time, a gente já vê o Renato Augusto ganhando espaço, a gente já vê o Ganso como dúvida. Um Lima, que é um jogador muito polivalente, eu gosto muito, acho que é um cara muito importante para o Fluminense, podendo ganhar espaço. Douglas Costa vinha muito bem, teve a lesão, também era outro cara que para mim ia brigar por posição. Então assim, tá aberta a temporada de briga por posição no Fluminense. O Fluminense montou um elenco forte e essa dança das cadeiras vai acabar acontecendo. Eu acho natural que tenha essa competição interna, acho saudável pro time. Vamos ver o que o Diniz vai colocar. Lembrando, se a gente olhar pro primeiro jogo, o mesmo desempenho, não tem a menor chance de recuperar. O Fluminense precisa realmente ser outro time, porque foi um amasso do Flamengo no primeiro jogo. Mas é futebol, vamos ver. O Flamengo só tomou um gol no campeonato. Será que vai tomar 3 desses? Eu prefiro sempre ver o jogo primeiro. E aí, Eugênio? Eu acho uma missão quase impossível a do Fluminense. Reverter um jogo contra o Flamengo, que é muito sólido hoje, é muito mais sólido que ele, Fluminense, e a gente entende isso pelo processo que o Fluminense está passando esse ano. Chegou mais tarde, o time principal demorou a se representar, porque jogou o Mundial de Clubes, e aí teve um foco muito ligado à conquista da Recopa Sul-Americana, conquistou, e agora meio que está começando o ano, só que para o Flamengo não. O Flamengo, agora o ano já é realidade, o time já está ajustado e já está jogando... Claro que tem ainda espaço para evoluir, mas já está jogando um futebol muito mais consistente e equilibrado que o Fluminense. É muito difícil fazer os gols, mas o Diniz vai ter que tentar alguma coisa. Eu apostaria na juventude. Acho que um dos problemas do Fluminense no jogo de ida foi a imposição física do Flamengo. Sim. E aí, pensando nisso, eu entraria... Uma situação que eu não entendo no Fluminense desde o ano passado. O espaço que foi perdido pelo Alexander no elenco do Fluminense. O Alexander, quando se machucou, era destaque absoluto do time. Quando ele volta de lesão, ele não ganha o espaço, eu não sei se é alguma coisa relacionada a comportamento interno, pode ser, mas ele não ganha o espaço que ele tinha antes. Ele jogava muito. E ele é um jogador de meio campo que poderia perfeitamente, se você tiver que recuar o André, fazer a dupla com o Martinelli ali. Dando pegada, dando qualidade na saída de jogo também, porque ele tem essa qualidade. Tem o drible, tem o passe curto, tem a aceleração, para às vezes sair de uma marcação dupla ou tripla. E pensaria muito nisso. Acho que ele não tira o Cano, ele pode sim colocar o Kennedy junto com o Cano. E aí abrir mão de algum outro jogador, como o Keno, que também, assim como outros jogadores titulares, não está no melhor da sua forma agora. Ele tem peças para trabalhar, tem como mexer no tabuleiro. A ideia do André como zagueiro me agrada, já defendi isso ano passado, e especialmente diante da ausência do Thiago Santos, é uma solução possível. Acho que o Felipe Melo joga até quando conseguir, porque nesse tipo de jogo é fundamental a personalidade dele dentro do campo. Kennedy, Cano, Keno... Difícil para... Trava-línguas. Para montar ali também no trava-línguas. Né? Vou pedir pro pessoal colocar o Flamengo, provável Flamengo aí pra gente, e vou nessa... Mais uma palavra, né? A gente tem falado muito desse Flamengo definido muito como um time equilibrado, e aí o Eugênio puxa aí dessa solidez, que a gente viu nos números, essa solidez defensiva desse Flamengo, que também fundamental e importante em um jogo como esse, em que o Fluminense vai ter que sair mais, vai ter que ir mais à frente. E aí ter um Flamengo tão sólido assim é o que pode segurar mais, né? O Tite, eu tenho falado isso algumas vezes, o Tite tem criado, vamos dizer assim, uma nova cultura nesse Flamengo. E eu não estou dizendo que é um time defensivo, um time retranqueiro, não é o caso. Mas o Flamengo tem como DNA, como história, o time, e esse talvez era a grande questão do rubro-negro, né? Esse cara é retranqueiro, esse cara é defensivo. E o Tite é um cara que historicamente constrói seus times a partir da defesa e ele vai soltando. E assim, o rubro-negro acho que hoje entende um pouco mais isso, fala,
Para começar, a lógica, se você não toma gol, você não perde. Então isso é muito claro. Então acho que o Tite conseguiu ter um poder de convencimento muito grande. É um Flamengo hoje que fisicamente está bem. E essa foi uma questão no ano passado. Que era um Flamengo que oscilava dentro do jogo. Eu estou muito com o Eugênio quando ele fala que o Flamengo ganhou o jogo pelo físico, principalmente no meio de campo. O Flamengo se impôs, conseguiu ter a bola, conseguiu em vários momentos colocar o Fluminense para trás. Então assim, o Tite consegue trazer o tal do equilíbrio que ele pede. E assim, o Flamengo é uma equipe, se você está bem ajustado defensivamente, e eu não estou dizendo que não existe trabalho ofensivo, porque também tem algumas mecânicas que já estão aparecendo, mas você tem um time defensivamente tão ajustado, e você olha para a qualidade do pessoal que tem na frente, é impossível que não saia nada. O Flamengo, mesmo nos seus maus momentos, era um time que criava uma chance ou outra, porque tem muita qualidade para isso. E aí o Tite, até pela lesão do Gerson, que entre aspas, facilitou a vida dele, acabou achando o time. Até o Varela, que todo mundo questionava, tem feito bons jogos. O De La Cruz, a gente vai trazer uma análise dele mais pro fim do programa para mostrar como ele é o motor desse time. Ele virou realmente o motorzinho, recuperou Cebolinha. Enfim, o time do Flamengo, óbvio que a gente ainda quer ver o Flamengo num nível competitivo maior, no Brasileiro, numa Libertadores. Mas assim, até aqui, vai se confirmando o que a gente vai falando. Juntou um dos melhores, para mim, o melhor treinador brasileiro com o melhor elenco da América do Sul. É complicado, é um ano para boas coisas pro Flamengo. É isso. Não só o melhor treinador, como uma grande comissão técnica. Sim. A gente fala da parte física, tem lá o Fábio Massaridian, que é um dos melhores do Brasil há mais de uma década. Você tem, hoje, muita gente fala, né? Mas o Matheus tem sido muito presente nos jogos do Flamengo. O Matheus Bach, filho do Tite, tem sido muito presente. Tem o Kleber Xavier, muito experiente também. Você tem o César Sampaio, que dá o suporte. Porque o trabalho da comissão técnica do Flamengo, vai além do Tite, é um trabalho de ocupar uma lacuna que a diretoria não preenche. Ela tem que fazer toda a gestão do departamento de futebol. Por isso ela precisa de profissionais capacitados, mas em quantidade, para que eles possam fazer a gestão do futebol do Flamengo. E, ao que parece, eles estão conseguindo fazer. Tá tudo, pelo menos, não vaza problema. Não teve mais soco. Não tem briga, não tem soco, as coisas estão harmônicas. Foi o que faltou nas outras comissões e com os outros treinadores, né, Eugênio? Saber gerenciar de forma total. Né? Era problema em cima de problema, porque o Sampaoli sempre fala, né, assim, eu sou técnico de campo. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo fora do campo. E quando a diretoria não assume essa responsabilidade, as coisas degringolam como degringolaram no ano passado. Então, acho que essa comissão do Tite, ela está entendendo isso, ela sobre ocupar um espaço, abraçar uma gestão dentro e fora de campo. Por isso o Flamengo parece muito forte para a temporada. Antes debate sobre a titularidade de Pedro, de Arrascaeta, do De La Cruz, de Pulgar. Você tem menos questões pensando aí no campeonato? 2 debates para daqui a algum tempo, mas hoje não. Não tem muito debate acerca do Flamengo nesse Léo sentido. Ortiz É o Gerson e Gerson são os debates. Como vai ser daqui a algum tempo sem a bola, quando o campeonato exigir muito, o sem a bola, porque é preciso destacar isso, né? O Campeonato Carioca tem exigido mais dos grandes agora, mas daqui a algum tempo é que ele vai exigir mais mesmo, né? Porque o Campeonato Carioca não, o calendário, porque começa jogo de Libertadores e jogo de Campeonato Brasileiro. Mas o retrato de agora é um Flamengo assustador de bom. Porque o time se resolve muito bem com a bola e não se resolve baseado na individualidade. O time cria situações para a individualidade aparecer. E sem a bola é espetáculo. O Flamengo é espetacular sem a bola. Todo mundo sabe muito bem o que fazer para proteger a defesa. E como ganhou possibilidades, né? Como ganhou alternativas. Assim, o mercado do Flamengo foi muito bom. Que vem com o De La Cruz, depois vem com o Vinha e vem com o Ortiz. Então ele foi ganhando outras opções que realmente... Eu já tinha esquecido até do Vinha. O Pedro, até o Marra falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, né? Sem a bola é um espetáculo. E né? Agora, o torcedor... sabe o que fazer. O torcedor rubro-negro, ele cobra esse espetáculo com a bola. Pelo menos sempre cobrou, né? Mesmo de equipes vencedoras. Existe, assim, essa discussão, esse tipo de cobrança, ou a nação está satisfeita com o que o Flamengo faz com a bola? Acho que a cobrança da nação para esse ano, Bruno,
é mais para vencer mesmo, ser um Flamengo competitivo, e é isso que o Tite está entregando, porque depois daquele 2023 tão fracassado, com tantos jogos até displicentes, o torcedor rubro-negro estava com saudade do time competir. E já falei muitas vezes, né? A gente ali no Maracanã, a gente fica na tribuna muito próximo a torcedores e dá para observar muito bem as reações. Os torcedores vibram muitas vezes com carrinhos, com desarmes, gostam de ver o Flamengo competitivo, sabe? Quando bate muito palma assim, vibra com um desarme, o Flamengo chegando junto, pressionando e tudo mais. Então acho que era mais saudade de um time competitivo mesmo, acho que isso está entregando, porque na frente, uma coisa está ligada à outra, né? Um time competitivo, e aí na frente tem muito talento para resolver. O Flamengo nunca deixou de mostrar talento na frente, mas faltava essa competitividade muito que estourava atrás. Então agora, com essa segurança pela consequente competitividade, então acho que o torcedor está satisfeito, e uma coisa entrega a outra, como um dos golaços aí, que teve aquele golaço de Cebolinha contra o Botafogo, se eu não me engano, ou o próprio Fluminense, né? Foi no 2-0. Foi contra o Fluminense. É que o Fábio, né? que o Fábio não segura, né? Duas jogadas de calcanhar, o De La Cruz carrega a bola, Pedro, Arrascaeta, e aí a batida de Cebolinha. Aquilo é um espetáculo com a bola. É um gol que a gente para fazer aquele momento de silêncio no Sport Center. Tá aí, torcedor do Mengão, hoje tem Flamengo e Fluminense, jogo da volta pela semifinal do Campeonato Carioca. Primeiro jogo, o Flamengo venceu, tem a vantagem, venceu a primeira partida por 2-0. Até caso de derrota hoje, né, por esse mesmo placar, o Flamengo avança para a final do Campeonato Carioca. Vejo o Flamengo favorito para avançar para a final, por conta do resultado da vantagem, né, que foi construída nesse primeiro jogo. O Fluminense não está jogando um bom futebol, o Flamengo, ao contrário, chega muito preparado para esse jogo, ainda mais por ter a vantagem, né, do primeiro jogo. Então eu vejo o Flamengo muito favorito para avançar para a final, mas é claro, a gente tem que respeitar o adversário. Pessoal, e a mídia esportiva projetando esse Flamengo que vai com força máxima, força total para essa partida contra o Fluminense. Provável Flamengo com o Rossi no gol, Fabrício Bruno, Léo Pereira, e ali nas laterais, né, o Varela, que está jogando bem demais ali, depois da chegada do Tite cresceu bastante, e o Ayrton Lucas, que era dúvida, mas treinou normal ontem, então está à disposição e provavelmente vai ser o titular. Pulgar, né, que é o cara ali que está tomando conta ali, um volante, joga muita bola. De La Cruz, Arrascaeta, essa dupla aí que promete dar muitas alegrias para o torcedor do Mengão. O De La Cruz, que chegou recentemente, nem sentiu, né, o peso da camisa, está jogando muita bola. Já se conhecia ele, o Arrascaeta, da seleção uruguaia. Os dois aí jogando muita bola, essa parceria acredito que vai dar muito certo, já deu certo, né? Estão jogando bem demais. Ali na frente do ataque, Luiz Araújo, às vezes contestado, mas está jogando bem, é um cara que, diferente do Bruno Henrique, ele se doa muito ali na marcação, cara que volta, ajuda para marcar. Pedro, jogando bem demais, artilheiro, e ali o Cebolinha também no ataque, Cebolinha que cresceu demais com a chegada do Tite. Com o Sampaoli ele foi até deixado de lado, mas com a chegada do Tite ele trouxe novamente aí, conseguiu resgatar o bom futebol do Everton Cebolinha, está jogando muita bola. Esse é o provável Flamengo, o time que o torcedor já tem ali na cabeça. Acredito que esse vai ser o Flamengo titular do Tite dessa temporada de 2024. Ele conseguiu achar um time, principalmente ali após a saída do Gerson, colocou o meio campo ali com o Pulgar de volante, De La Cruz, Arrascaeta, está dando muito certo. Um time bem equilibrado, está jogando muita bola. Essa parte física que foi destacada pelo pessoal do Sport Center, é um Flamengo fisicamente também que está voando, méritos à comissão técnica do Tite, que conseguiu arrumar isso aí, né? Principalmente a parte física, e o Tite também, né? Que conseguiu dar um equilíbrio para o Flamengo. O Tite, que gosta de falar, né, no equilíbrio, é um Flamengo muito equilibrado, defensivamente dispensa comentários, não sofreu nenhum gol ainda, sofreu mais com o time sub-20, a equipe principal ainda não sofreu gols. Então o torcedor está na expectativa para esse jogo de hoje. Na expectativa, muita gente já cravando o Flamengo na final. A gente não vai falar isso, né, porque futebol tudo pode acontecer, a gente tem que respeitar o adversário também, mas o Flamengo é o grande favorito, até mesmo para conquistar
esse título do Carioca. Mas é confirmar essa vaga na final hoje, diante do Fluminense. Vamos aguardar esse jogo. O Fluminense, acredito que nos primeiros minutos vai vir para cima, porque precisa do resultado. O Tite pode dar até uma freada, né, nesse Fluminense ali nos primeiros minutos. Vamos aguardar esse jogo de logo mais, a expectativa, né, para que seja um jogaço. Primeira partida, o Flamengo foi dono do jogo, amassou o Fluminense. Poderia estar com uma vantagem ainda maior, se tivesse aproveitado as oportunidades. Venceu por 2-0, mas foi criado ali um volume muito grande de jogo que o Flamengo poderia ter feito 3, 4, até mesmo 5 gols naquela primeira partida. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Um ótimo sábado para você. Mais tarde tem Flamengo às 21 horas no Maracanã. O Flamengo vai com tudo em busca dessa vitória. Aproveite e já deixa seu palpite nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Vai ter bastante vídeo aqui no canal hoje. Então se inscreve, vai ter muitos vídeos aqui, pré-jogo, pós-jogo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, um ótimo sábado aí para vocês e até o próximo vídeo.